No Legião das Ideias, Ricardo Almeida, Espectro Cinza e Junito comentam a notícia sobre a exclusão de pessoas trans da definição legal de mulher na Inglaterra. Isso aqui tá dando o que falar hoje. Reino Unido decide que definição legal de mulher exclui mulheres trans. Decisão tomada pela Suprema Corte Britânica pode afetar a aplicação de leis de igualdade no país. É isso aí. Eu acho que. E é muito estranho vindo logo da Inglaterra, porque na Inglaterra a gente viu um avanço, ainda mais dessas pautas identitárias, muito, mas muito grande ultimamente. Eu estava vendo, professor Ricardo, eles estão impedindo policiais brancos de fazer concurso para a polícia lá. Pessoas brancas fazer concurso. Estão impedindo. Tá tão mesmo, Junito, não é Não, fake news não, isso aí, não. porque também às vezes tem Você umas vai falar coisas porque absurdas você que quer, porque você quer, porque lá quem tá mandando é Eu não quero muçulmano, nada. não gosta disso. Mas é isso que tá acontecendo, né? Os caras já estão dizendo que eu quero que a Inglaterra não vai se islamizar, nenhum país europeu está em vias de se islamizar, mas tudo bem. Tá, então vamos nos ater Mas ao por que isso assunto. está acontecendo, Junito? Tu sabe quais foram as alegações, os motivos para justificar isso? Eu tô tentando ler aqui, vamos lá. A Suprema Corte exclui mulheres trans. Foi por unanimidade. Não, tô falando dos policiais. Porque existe lá, existe uma política de governo, ainda mais desse. Quem que é o nome do primeiro-ministro? Até esqueci o nome dele, que é bem Não, cara do esquerdista. Partido Trabalhista, não do Labour Party. Do Labour. Então existe uma política, não sei se é uma política oficial do governo, mas é uma política que está sendo adotada de inclusão, vamos dizer assim, né? Olha lá. O tribunal estava decidindo se as mulheres trans com certificado de reconhecimento do gênero estão protegidas da discriminação como mulheres pela Lei de Igualdade de 2010 no país. Enfim. Bom, o que está acontecendo, que eu acho que agora temos também nos Estados Unidos, o que aconteceu, a gente vai comentar mais para frente. Você acha que toda essa pauta identitária finalmente está caindo em contradição até com a própria questão legal dos países? Que complica bastante. Complica bastante, é uma coisa que não foi... A pauta, eu acho que ela correu mais rápido do que a discussão na sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, a pauta trans veio, assim, de uma hora para outra. A sociedade não teve como nem debater esse tipo de coisa, já virou crime inafiançável, equiparável ao racismo. E às vezes as legislações não estão equiparadas para lidar com isso, e agora que começam a fazer alguns acertos, pode parecer, vamos dizer assim, retrógrado, professor. O que você acha? Então, cara, eu acho sinceramente que a gente está numa época de refluxo dessas pautas. Agora, olha só o que eu vou falar. Eu acho que a gente está numa época de refluxo dessas pautas todas. Circunstancialmente, nós estamos vendo esse refluxo. Eu acho que sim, existem contradições que aparecem no seio do ordenamento jurídico de várias nações. Isso se deve ao fato que esses ordenamentos se baseiam ainda em distinções anteriores à recepção da teoria de gênero. A própria teoria de gênero, enquanto formulação teórica, é uma coisa muito recente. Isso não é antigo, assim. A gente está falando aí de uma teoria que tem algumas décadas, não muito mais do que Eu isso. acho que Uma uns das 30 maiores anos por aí. proponentes. Então, pouca coisa, né? Uma das maiores proponentes disso, que é a Judith Butler, é uma filósofa viva, o que é raro. Geralmente, os filósofos, quando se tornam relevantes no cenário político, eles já morreram. Mas a Butler está viva, ela está aí, está teorizando ainda com a mulher dela, que, aliás, é um grande filósofo política. Eu gosto muito do livro da esposa dela, da Wendy Brown, sobre liberalismo. Mas, enfim, isso é uma coisa nova. E a gente está numa época de refluxo das pautas. Vários governos de direita estão aparecendo. Acha, vá perto na live, que você está me atrapalhando. Vários governos de direita estão aparecendo aí, denunciando tudo isso, a denúncia está na boca do povo e tudo mais. Dito isso, aí vem a parte da minha análise que vocês não vão gostar, mas é aquilo que eu sinceramente acho. Dadas as premissas de organização tecnológica, de organização legal e as premissas teóricas que são vigentes numa certa crise da metafísica, da imagem científica mais antiga de mundo, que está também em crise e tudo mais, eu acho que o avanço da agenda queer, o avanço da agenda de direitos LGBT, o avanço dessas agendas progressistas de costume é basicamente inevitável. Eu acho que vai avançar muito mais. Se vocês estão achando que o mundo está muito bagunçado, tendo em vista os critérios que vocês têm, as categorias que vocês têm, se preparem, porque o mundo vai ficar infinitamente mais bagunçado. As razões pelas quais isso não vai acontecer, a meu ver, são as seguintes. Em primeiro lugar, nós temos e teremos cada vez mais meios tecnológicos de alterar o sexo das pessoas. Isso é um fato. A gente tem os meios tecnológicos. Há 100 anos atrás, as pessoas não poderiam fazer as transições de gênero porque era impossível para elas fazerem as transições de gênero. Nós não tínhamos o conhecimento
hormonal para isso, a gente não tinha mecanismos de intervenção hormonal como a gente tem, a gente não tinha esses tratamentos montados que a medicina hoje disponibiliza. O fato é que hoje nós temos esse conhecimento, nós temos os instrumentos para fazer isso. E esses instrumentos hão de se aperfeiçoar cada vez mais. E por que eles vão se aperfeiçoar? Eles vão se aperfeiçoar porque a dinâmica da tecnicociência, montada aí há uns séculos atrás, é uma dinâmica de intervenção na realidade. Então, por exemplo, indo para outra área que não tem nada a ver com a questão do sexo, hoje nós temos meios muito eficientes de alterar a aparência das pessoas. A gente tem uma infinidade de tratamentos estéticos, a gente pode pegar uma pele de uma pessoa, né, fazer um peeling brutal de fenol e alterar completamente. A gente tem botox, a gente tem tratamento de rejuvenescimento, a gente tem ácido hialurônico, a gente tem harmonização facial, a gente tem assim um leque imenso de coisas que você pode utilizar para você transformar a cara de uma pessoa, o corpo de uma pessoa, lipoaspiração, cirurgias e assim por diante. Se você tem todo esse aparato gigantesco para isso, para alterar a aparência das pessoas, você também tem um aparato para alterar as características sexuais secundárias e talvez no futuro até as características sexuais primárias. Então, assim, a gente vai ter isso. Esses tratamentos eles vão ser menos drásticos no sentido que eles vão acarretar menos efeitos colaterais cada vez mais, porque a medicina se aperfeiçoa, então são menos efeitos colaterais que estão em jogo aí. Esses tratamentos serão mais baratos, o que significa que eles vão ser muito mais acessíveis para as pessoas. Então, vamos lá. Primeiro ponto, do ponto de vista da tecnologia, a tecnologia está aí e vai avançar cada vez mais, o que significa que as pessoas terão mais meios de alterar o seu sexo originário. Beleza? Segundo ponto, em termos ideológicos, quando a gente fala de um refluxo, nós temos que entender que todo esse movimento da direita global aí. Mais uma pessoa, hein? Valeu, Gustavo. A gente tem que entender que todo esse movimento da direita global é ainda um movimento muito superficial. Isso é uma coisa que eu vivo repetindo, falo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. A direita não tem inserção acadêmica, ela não tem inserção teórica, não tem inserção universitária séria. Não tem. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Enfim, simplesmente ela não tem e ela não está tendo. O que é que ela tem? A direita consegue obter os meios digitais de comunicação e consegue, através desses meios digitais, colocar pessoas ali no poder e tal. Isto não é suficiente. Isto não é suficiente para você fazer frente a um pensamento muito sofisticado que está sendo produzido nos melhores centros intelectuais do mundo. Não é. O único meio de você pensar uma alternativa segura, estável, então, é se você começar a produzir teoria em alto nível, com escala, com volume, para substituir aquilo que é feito nesses centros pelos grandes progressistas. Não há, por exemplo, hoje, filósofos que estejam à altura da Judith Butler, que estejam falando em pé de igualdade com ela, invertendo o que ela está falando. Tem alguns livros que saem, por exemplo, mas o eu Harvey acho ela Mason filósofa escreveu o livro bem dele, ruim, viu? o Manliness. Não, ela é filósofo. Isso é Nossa, importante. eu acho Tem ela alguns... horrível, mas tudo bem. Não é. Você acha ela horrível porque você tem essa coisa, a filosofia analítica, papapá. Não é. Ela Criteriosa, é com uma pensadora. rigor. Sim, é isso Pensadora mesmo. não, mas ela é rigorosa. Ela é uma pensadora muito séria. Ela está sendo lida por um monte de gente, ela está sendo traduzida por um monte de gente, ela está sendo debatida por gente de muita alta qualidade aí em tudo que é lugar. Então, assim, isso está sendo feito. Há uma certa resistência, já que você falou agora, da parte de biólogos e filósofos mais ligados às ciências naturais. Essa resistência existe, ela aparece ali de vez em quando, mas a gente não pode se esquecer que, no campo dessas teorias progressistas de gênero, tem muito biólogo atuando, tem muito neuropsicólogo atuando, tem muita gente das ciências naturais atuando nisso aí também. Outro dia eu fiz um tweet, eu até citei uma dessas pessoas que faz isso, que é a Dana Haraway. E ela é bióloga de formação, filósofa, e está aí. Está imbricada em todas essas coisas. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a própria liberdade, Jonito e Glenda, das pessoas de se autodeterminar abre a porta para elas se autodeterminarem em relação à sua sexualidade. A gente tem que entender que, assim, nos últimos mais de um século, já tem mais de 150 anos, que a tônica do desenvolvimento pessoal do homem ocidental, da subjetividade ocidental, é a ampliação da autonomia individual. Então, o indivíduo pode fazer mais coisas. Ele sai, né, ele se retira voluntariamente daqueles laços coletivos, como, por exemplo, a pátria, a família, o contexto tribal, as questões étnicas, ele vai se retirando disso aí e vai se tornando mais e mais e mais autônomo. Ora, ele também pode se autonomizar em relação à sua base natural. Ele pode se autonomizar em relação ao seu sexo. Mas o sexo é biológico, ao contrário da família. Mas o sexo está intrínseco aí, ao contrário do vínculo que você tem com a sua etnia. Ok, não importa.
mas é autonomia do mesmo jeito. Então, no fim das contas, eu acho que é um processo que vai continuar, cara. Ele só não vai continuar se a mudança de paradigma for muito grande. Aí você tem que imaginar só uma mudança, assim, realmente profunda mesmo, e que envolve até o controle sobre a tecnologia, sobre o avanço da tecnologia, mudança do paradigma de autonomia, de trabalho teórico que substitua o que está sendo colocado aí. Eu não vejo isso acontecendo agora. Isso não está no horizonte das coisas que eu enxergo. Então, eu acho que Eu a concordo batalha meio que completamente perdida. contigo. Eu vou primeiro eu ouvir a opinião do concordo. Espectro para discordar completamente do professor Ricardo Não, Almeida. mas é que eu concordo completamente com o Ricardo nesse sentido, entendeu? Me parece um sentido implacável, porque assim, eu vejo que algumas pessoas, elas até ficam preocupadas, né, em relação ao que está acontecendo no Reino Unido. Eu tenho um pouco mais de conexão com pessoas identitárias à esquerda. Só que eu, honestamente, olho para isso e eu penso, cara, é só ter paciência, entendeu? Eu realmente acho que não é algo que merece a devida preocupação, porque é exatamente o que o Ricardo disse que vai acontecer. Nós estamos nesse período de refluxo, de um relativo reacionarismo, enfim, de retrocedermos em algumas coisas, em algumas pautas, mas eu realmente não acho que isso vai durar por muito tempo. Inclusive, inúmeros outros modismos que atualmente estão em tendência, como, sei lá, threadwife, e vamos viver novamente na fazenda com 5 filhos e criar carneiros, galinhas e porcos, etc. Eu também não acho que isso vai durar por muito tempo. E se durar, talvez seja mais uma moda de nicho, entendeu? Então, assim, eu, no geral, estou assim, ó, bem na boa aqui, calminha, entendeu? Porque a tendência das coisas, inevitavelmente, pelo menos de acordo com as evidências que nós temos, será essa que o Ricardo já postou aí. Então eu vou mostrar algumas A evidências grande que diferença acontecem no entre nós é contrário que aqui você agora, tá? a grande diferença entre nós é que você considera esse processo algo benéfico, ao passo que eu valoro esse processo de maneira diferente. Mas Não, mas é que na depende. descrição do processo, a gente concorda. Mas Eu acho que é depende. isso Eu que não está acho que acontecendo. todos os efeitos são benéficos também. Tu sabe que eu sou muito Mas de uma maneira moderada, geral, né? estruturalmente falando. Mas Terceiro estruturalmente sim. palestra, obrigado, galera. Muito Mas obrigado. alguns efeitos eu não considero benéficos, não. Muito pelo contrário, eu acho que são deletérios. Mas enfim, prossiga, Junito. A única coisa benéfica que eu acho de todo esse processo, que caso aconteça, como eu sou um machista misógino, é a perda de valor da mulher na sociedade, que o homem vai tomar em tudo, né? Inclusive os espaços femininos virando homem. Mas assim, claro, eu tô brincando. É ironia, tá? Tá, mas agora é o seguinte, eu vou discordar, professor, porque eu acho, às vezes me parece, como o senhor é um estudioso da academia, um intelectual, e a Glenda também, que vocês têm essa ideia de inevitabilidade histórica como algo certo e que vai acontecer. Não é bem assim. Não é Não é certo, bem mas assim, não é isso assim, que está acontecendo. Não é isso que é que está é o mais acontecendo. plausível, Não. entendeu? De acordo com as evidências que a gente tem. Pode ser que a Eu gente vou te esteja mostrar errado. porque não é mais plausível. Vou mostrar agora porque não é o mais plausível que isso aconteça. É o mais plausível que aconteça o contrário, que o refluxo seja grande e feroz. Tá? É o seguinte, eu sei que a gente, principalmente a minha geração e a geração do professor Ricardo Almeida, a gente foi criado num ambiente que essas pautas tomaram uma dimensão grande e a gente foi aceitando quase que em banho-maria, quase que a gente é a rã dentro da panela fervendo, sabe, professor? Então, a gente teve... Eu não não foi tentando pego nada, de não. surpresa com Eu isso. entrei na MBL justamente para contrariar essa porra toda aí. Entendeu? Eu Porém, não é isso que acontece com as novas gerações. As novas gerações já foram Literalmente criadas eu ao desde muito contrário. tempo, Nossa, e elas Ricardo, não estão nós somos aceitando. yin yang. Elas não estão aceitando, tá, professor Ricardo Almeida? Dessa forma que a gente acostumou a ver, porque a gente foi criado nesse contexto. E você fala, porque na academia estão criando... Assim, eles precisavam de bilhões e milhões e bilhões de financiamento para a academia para colocar isso à frente, em todos os setores da sociedade, bilhões de fundos de investimento, bilhões de ONGs, e as pessoas não estão aceitando. Mesmo assim, o descolamento da academia com o senso comum é cada vez mais evidente. A academia assim, o descolamento é muito grande. Agora a gente está vendo uma revolta. Agora a gente começou a ver uma revolta onde mais aparece, que é cinema, entretenimento. Agora vai começar a ter um refluxo nas legislações. E agora eu pergunto, olha para a capa da revista que está mostrando ali na tela. O que a gente quis dizer nessa capa de revista? Está tendo uma nova ordem mundial se apresentando, professor. Que as forças que apresentam esse refluxo são as forças que estão crescendo. Você não vê essas forças diminuindo? Na Alemanha, a força que está crescendo é a força que vai causar o refluxo ou vai continuar com essas pautas, professor Ricardo Almeida? Junito, Na Inglaterra, as forças que estão crescendo são as forças de refluxo ou as que vão continuar com essas pautas? Nos Estados Unidos, o que está crescendo é a força que vai causar o refluxo dessas pautas ou que vão continuar com essas pautas? Outra coisa que não... Assim, eu já vi você está outra argumentando vez. bem, o pessoal está gostando, inclusive. Um segundo ponto, que eu sempre tento colocar e parece que nunca entra na conta de quem faz essas coisas futuras. Demografia, crise demográfica, professor. A crise demográfica vai mudar muita coisa na sociedade que elas vão se apresentar
com uma força maior, inclusive a brasileira, que a gente vai entrar, assim, em 2027 a gente não tem mais dinheiro, sei lá, 2030 não tem mais previdência, e a população está diminuindo brasileira. Outra coisa que essa semana, aumento da Igreja Católica. A Igreja Católica está crescendo no mundo, no sul global, professor. E tem até o caso, porque eles, onde está tendo, não tem crise demográfica, a Católica está crescendo de novo. Isso não está de acordo com a inevitabilidade histórica, que as pessoas vão ficar mais, por exemplo, mais materialistas e tal. Pô, as pessoas estão ficando mais religiosas agora. E aí? Não vai de encontro que todo mundo acredita desse passo progressista histórico, professor? Enfim, era só isso que eu queria colocar. Agora podem discordar de mim, que eu sou um simples bobs. Falou muito bem, mas deixa ela. Assim, ó, eu imagino que o Ricardo vai concordar comigo nesse sentido, de que, embora nós estejamos vendo esses fenômenos acontecer, né, que o Junito trouxe, igreja católica, e um certo crescimento demográfico nessas localidades, etc., enfim, outros efeitos, eu acho que o Ricardo se refere é a respeito de uma estrutura filosófica muito mais profunda e anterior, que começou lá na Europa, no período medieval, pré-moderno, modernidade, etc., que desconstruiu, rompeu completamente com aquilo que se entendia enquanto cotidiano, vida, destino, absolutamente completamente desfacelado, sabe? E é o tipo de coisa que se adulterou tão profundamente, de modo tão artificial, que está tão trincado nas raízes da nossa cognição, que para mudar isso, para modificar, é algo muitíssimo difícil. E é algo que está tão trincado na nossa racionalidade, que inclusive está associado com o próprio cristianismo, está associado com a natureza da forma como a gente pensa e raciocina e organiza a nossa vida racionalmente hoje em dia, e que influencia, inclusive, os próprios conservadores, os próprios católicos. Então, é algo muitíssimo difícil de se mudar. É quase como se hoje a nossa sociedade ela estivesse estruturada sobre um coração artificial, iluminista, racionalista, que bombeia o óleo e todo o combustível que flui por absolutamente todos os mínimos e pequenos, insignificantes espaços da nossa civilização. Então, para romper com isso, talvez, não sei, só um milagre. Você está vendo isso hoje, que basicamente, inclusive, foi o próprio iluminismo. Porque, assim, essa é uma coisa que o Ricardo comenta comigo e eu concordo com ele, embora não pareça. O iluminismo, o fenômeno racionalista, ele foi algo, assim, que aconteceu quase como um fenômeno miraculoso, porque estava sob pressões e condições muito específicas que proporcionou esse fenômeno acontecer. Mas a natureza da humanidade, das civilizações, da forma como nós nos estruturamos, é completamente diferente. O que nós vemos hoje na nossa civilização, principalmente ocidental, é extremamente artificial. Eu vejo como um milagre positivo. Então, assim, embora aconteçam essas situações atuais que tu trouxe de retorno, um certo movimento reacionário, ele ainda está estruturado sobre algo anterior, que é justamente essa raiz histórica, iluminista, racionalista, moderna. Mesmo o que é o reacionário, mesmo o que é o conservador, mesmo que é esse movimento, essa tendência católica que nós temos agora, entende? Então, tudo fica muito assim na superfície. O que tu tá vendo agora é superficial. Simples. Não, mas eu acho... É que parece que a gente já chegou no fim do processo iluminista. A gente não chegou, a gente está no mesmo processo. E hoje ele vive uma das suas maiores crises no mundo. Calma. Nós ainda estamos no processo. Pode ser que eu acho que sim. Baixo, pode ser que não, pode ser que o futuro seja cyberpunk. Porque, assim, com todo, assim, eu acho que realmente é o mais provável, assim, mas não da forma que vocês estão colocando, um futuro cyberpunk. Porém, não dá para falar, não, o processo foi, não foi ainda. Está sendo. O processo começou lá atrás, ainda está acontecendo, e hoje vive a sua maior crise, talvez a sua maior crise desde que surgiu. A gente está numa guerra fria, com duas potências, e uma não tem tantos valores, embora esteja bastante já inserida nesse novo contexto, essa nova potência mundial não tem tanto esses valores iluministas. Então calma lá, né? Tem muita coisa para analisar, eu acho que é difícil, acho difícil só falar, não, isso vai acontecer em pronto, sabe? Tem muita coisa entrando, o mundo tá muito maluco, tudo acontece muito rápido. Mudanças acontecem muito rápido agora, entendeu? Então a gente fechar, não, isso vai acontecer. Esse é o ponto que eu concordo contigo. As mudanças, elas são bem mais rápidas atualmente, concordo. Só que eu acho que a maior divergência é você querer que determinada árvore, com determinadas raízes, comece a dar outro tipo de fruto, sabe? Você precisa plantar outra árvore, você precisa matar aquela árvore que está estruturada. Tudo que vem de cima é o efeito dessa árvore que está lá estruturada, enraizada.
entendeu? E que está conectada com o resto da floresta, que provavelmente vai dar frutos semelhantes com todo um sistema ecológico correspondente que se retroalimenta, entende? E por isso que a gente está falando que acontecem essas mudanças, e eu diria que até mesmo dá para fazer uma analogia de estações, né? Tem o período das flores, o período da semeadura, o período da frutificação, etc. Mas ainda a raiz é a mesma, sabe? Então, eu acho que, nesse caso, ou nós mataríamos a árvore, ou nós plantaríamos outra nova árvore, portanto, uma nova floresta. Vamos dizer, a queda do Império Romano, a árvore foi derrubada, pô. A árvore foi derrubada. Acontece, às vezes, assim, era o Império que dominava o mundo. A árvore, às vezes, tá podre. Mas tem uma diferença importante em relação... Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.